voltando aqui, né? Se você tivesse que fazer esse vestibular, essa questão em um vestibular, no Enem, sozinho, sem nenhuma pesquisa, sem discutir nenhuma ideia, levando em consideração a própria pressão do vestibular, vocês conseguiriam? Teriam alguma dificuldade? Se sim, qual seria a dúvida? Imagina vocês nesse cenário, sabe? Assim, vamos conversar mais sobre isso. Eu quero saber por que foi o seno. Legal, muito bom. Obrigado. É porque é o seguinte, vou compartilhar a tela de novo aqui, porque como a chamada caiu, perdeu aí o compartilhamento. Apareceu aí na sua tela, João, a figura? Aham. Então, beleza. Ó, eu vou mostrar lá com o mouse. Acompanha comigo, por favor. Ele deu aquele triângulo para a gente ali, ó, da gota do sangue chegando nesse triângulo, e ele falou que a medida da esquerda era a largura, a inferior era o comprimento. Da forma que ele posicionou esse triângulo, levando em consideração que o ângulo reto está em cima, a gente tem, então, a gente pode chegar na conclusão de que a hipotenusa é a medida oposta a esse ângulo reto, que na verdade é o comprimento. Então, o comprimento é a hipotenusa. E ele marcou ali, ó, a partir da figura de cima, lá da gota de sangue, ele começou a marcar assim, ó, um ângulo em relação horizontal. Então, ele marcou esse ângulo aqui, depois representou esse mesmo ângulo lá embaixo, do lado direito. E esse é o ângulo que ele quer encontrar, o ângulo de impacto, o ângulo do impacto. E aí, lá embaixo, ele dá uma relação da largura e do comprimento. Se ele deu a relação entre largura e comprimento, eu tenho que entender qual a relação que está ligada a essas duas medidas. A largura representa a medida oposta ao ângulo e o comprimento representa a hipotenusa. Quando eu falar em ângulo, em cateto oposto e hipotenusa, eu tenho que lembrar que é seno. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno, cateto oposto e adjacente é a tangente. Então, se eu tivesse o outro cateto, que é o cateto adjacente, aí eu poderia usar, dependendo da outra informação, ou cosseno ou a tangente. Mas como ele me deu o cateto oposto e a hipotenusa, a relação entre esses dois é seno. Aí eu olho para a coluna do seno. E a coluna do seno é a primeira. Como eu já sei a relação entre a largura e o comprimento, que é de 0,6, eu pego a coluna do seno e olho a linha 0,6. E aí eu encontro ali exatamente o ângulo de 37 graus, porque no ângulo de 37 graus, o seno é 0,6. Certo? Fechou? E qual matéria do livro que tem essa tabelinha de relação? Qual matéria que tem? Essa tabela de relação. Essa tabela aí, desse jeito aí, ó, você consegue encontrar ela. Não, eu falo assim, relação do adjacente, hipotenusa, tal, entendeu? Entendi. Quando você estudou isso, vamos falar assim, é? Qual que é a matéria que tem no livro? Tá. Você tem que dar uma olhada lá, talvez lá na 8ª série, eu tenho que olhar certinho qual que é a série fundamental que vocês começam a estudar sobre isso, porque eu lembro que a 7ª série é a álgebra, acredito que as relações trigonométricas estão na 8ª série. O conteúdo em si, quando você for pesquisar, até para você encontrar a tabela inteira aí, não sei, caso você queira, você consegue encontrar digitando tabela das relações trigonométricas. Se você digitar isso no Google aí, ele te dá aí, ou se você digitar direto, tabela do seno, tabela do cosseno, tabela da tangente, ele te dá a tabela inteira. Na nossa perspectiva aqui, no nosso conteúdo em si, esse conteúdo aí está relacionado, deixa eu pegar aqui, sobre a nossa perspectiva, esse conteúdo aí está dentro da revisão trigonométrica relacionada ao Pitágoras em si ali. Quando a gente estudou Pitágoras, no livro de vocês que está Pitágoras, tem ali as relações trigonométricas também dentro disso, tá? Começa em Pitágoras, vai em polígonos,
esse é o número 3, especificamente é triângulo, tá? Quando falar lá de triângulo, conteúdo relacionado a triângulo do livro de vocês, é esse conteúdo aqui, tá? Seria até legal vocês anotarem aí, gente. Deixa eu passar para vocês a relação inteira, questão por questão, qual é o conteúdo relacionado. Anota aí, por favor. A número 1 é Pitágoras, né? Pitágoras, aí tem, é claro que tem aí as operações algébricas, enfim, mas assim, relacionado ao conteúdo de vocês. A número 1 é Pitágoras, a número 2 é polígonos. Estão anotando? Vocês acham relevante anotar isso? Eu acho importante, né? Porque pode falar. Eu acho, tô anotando. A 3 é triângulo. A 4 está dentro de círculos. A 5. Qual é a 4? Não escutei. Círculos. A 5, números inteiros. A 6, múltiplos. A 7, equação polinomial. A 8, função afim. A 9, matriz. E a 10, progressão aritmética. Aí, gente, o que eu quero fazer? Olha só. Eu quero criar uma lista de conteúdo para cada tópico daquele lá do livro, sabe? Vou fazer para essa prova também. Na verdade, já comecei já. E aí eu vou colocar lá assim, lista complementar de exercício, lista bônus, alguma coisa assim. E aí eu vou separar por conteúdo. Então, por exemplo, número 3, no caso do João, aí, ele fez a pergunta relacionada ao seno, triângulo. Eu estou com dificuldade, então, em entender essas relações. Tem aí, então, João, uma obrigação moral, vamos dizer assim, né? De ir lá e fazer a lista relacionada a esse conteúdo de dificuldade, entendeu? Como ele não vale nada, ele vai ter o gabarito. Quando a gente tem dificuldade, mas a gente não é obrigado a fazer, fica até mais fácil fazer um ou outro de vez em quando, porque não tem aquela pressão, sabe? É importante para você praticar e vai estar lá com o gabarito. Quero organizar isso ainda essa semana. Já comecei, na verdade, mas aí como está tendo as avaliações também lá na instituição, acabou que sobrecarregou um pouco. Certo? Alguma dúvida, então, remanescente aí da número 3, gente? Não? Tem que perguntar, não precisa ficar preocupado. Não vou perguntar, porque senão ele vai perceber que eu não fiz, né? E eu não vou falar não, porque eu acertei essa questão lá, mas aí, enfim, não quero isso. Quero que vocês conversem comigo, mesmo que tiver acertado ou errado a questão, eu quero que vocês me falem quais são as dificuldades naquela questão específica. Muito importante isso, gente. Até mesmo porque é uma questão por conteúdo. Então, se vocês estão com dificuldade em uma questão específica, significa que você está com dificuldade naquele conteúdo específico. Então, vamos para a número 4 aqui, ó. A número 4, opa, passei. A número 4 fala, então, sobre círculos. 4 círculos de raio R foram traçados de forma que sejam tangentes entre si 2 a 2, como na figura abaixo. As distâncias entre os centros de 2 círculos não tangentes entre si têm a mesma medida. Ele só está falando que eles estão igualmente espaçados, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. E, obviamente, na diagonal também. Foi isso que ele fez aí com a segunda frase. A distância entre os centros de 2 círculos não tangentes entre si é... Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Sempre desenha, né? Desenha aí esses 4 círculos não tangentes, marcando o ponto central de cada um deles, tá? Sempre que possível,
façam os desenhos, tá? Ajuda demais, demais, demais. E depois que vocês desenharem, vocês vão marcar o ponto central desses exercícios. Eu já desenhei aqui agora, enquanto eu falava. Eu desenhei aqui. E aí eu tenho, então, os pontos centrais dos círculos. Vou marcar aqui os pontos centrais. Aí eu vou ler de novo só o que ele me perguntou. Eu não preciso ler o enunciado de novo, né? Ele perguntou assim, ó, a distância entre os centros de dois círculos não tangentes. Olha aqui, esse com esse não pode ser, porque eles são tangentes, eles estão encostando no outro. Não pode ser. Não pode ser esse com esse também, e assim sucessivamente. Então, preciso fazer na diagonal aqui, ó, atravessado. Ele quer essa distância aqui, ó, desse centro até esse. É isso que ele quer. Tudo bem? Como que eu faço isso de uma forma assim, mais direta, mais simples, mais direta possível, né? Vou marcar de vermelho aqui. Ele quer isso aqui, ó. Desenhar triângulo? Eu posso recorrer ao Pitágoras, inclusive, né? Esse exercício aí, ó, se vocês quiserem anotar, ele também envolve Pitágoras, né? Por quê? Porque essa medida eu não tenho essa medida. Mas eu tenho essas outras duas aqui, ó, são os catetos dela. Eu tenho essa medida aqui e eu tenho essa medida aqui embaixo. Essa medida de baixo é 2R, essa medida da esquerda é 2R também. Como assim? Olha aqui, ó. Do centro até a borda é R. Do centro até a borda é R, é o raio do círculo. Se eu ando esses dois raios, né? 2R de cá da esquerda e 2R de cá de baixo. O que eu quero descobrir é o que está de vermelho. Meu ponto de interrogação aqui, ó. Aí eu uso Pitágoras. A medida que eu não conheço ao quadrado é igual às medidas conhecidas elevadas ao quadrado, cada uma delas, né? Tranquilo? Aí eu venho. O que eu não sei ao quadrado eu vou manter aqui do lado de cá e o que eu tenho vai ficar 4R ao quadrado mais 4R ao quadrado. Isso aqui então é igual a 8R ao quadrado e o que eu quero encontrar é a raiz disso. A raiz de 8R, o R sai e aí eu tenho que encontrar a raiz de 8. Ah, não sei a raiz de 8. Fatório. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2 de novo, 2. Dividido por 2 de novo, 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Aí eu coloco aqui dentro da raiz, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Dentro da raiz quadrada. Aí fica R vezes 2 vezes raiz de 2. Aí eu tenho que olhar como que ele posicionou lá. Mas eu poderia organizar isso aqui em 2R raiz de 2 ou 2 raiz de 2 vezes R. Nesse caso aí, alternativa D, né? 2R raiz de 2. E aí, gente? Qual a dúvida? Dificuldade? Saber como começar o exercício? Já de cara saber que eu tenho que pegar os raios conhecidos e encontrar essa medida desconhecida, desenhar o círculo, representar o centro. Alguma etapa de maior dificuldade? Se vocês conversarem comigo, a gente vai ter uma chance de aprender. Se vocês não conversarem, a troca fica muito pouca, né? Fica insuficiente. O meu problema que eu tenho, que eu demoro muito a fazer a prova, é porque eu demoro a interpretar a questão. Eu tenho que ler um montão de vezes para eu começar a entender ela. Isso aí é desde o primeiro ano com Moisés. Desde o primeiro Não ano. sabe. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa importante. Uma curiosidade. Não entendi, Guilherme. Repete, por favor. Tipo assim, depois que interpreta os trem tudo, aí fica de boa fazer as contas. Mas só que até você chegar na conta que ela demora, entendeu?
Tá? Isso está relacionado com a sua habilidade operacional. A sua habilidade operacional, então, é boa. Você consegue ir lá e executar o cálculo. Mas a sua habilidade analítica está um pouco falha nesse sentido de interpretação, leitura. E aí, como que a gente desenvolve a habilidade analítica? Leitura e treino. Treino. O que eu te aconselho a fazer? Duas coisas. Uma, leia mais. Leia mais. Pegue matérias relacionadas a assuntos que sejam do seu interesse, a assuntos relacionados a outras disciplinas que você gosta, livros, né? Como é que está a leitura dos livros que eu passei para vocês, né? Que eu nunca mais comentei e ficou por isso mesmo, né? Tem outros livros que a gente pode, né? Vocês podem trocar os livros. Tem outros livros aqui que eu poderia emprestar também, né? Primeiro, tem que ler mais. Ler ajuda demais. Outra ideia que eu tenho para vocês, de forma geral, que é até mais direta, é a seguinte: pega todos os exemplos resolvidos do livro, do material de vocês, né? Lá do primeiro ano, eu tenho dificuldade desde o primeiro ano, vi a Beatriz falando. Pega, então, todos os exercícios que vocês têm resolvido no caderno, no livro e tudo mais, e leia o problema, só o problema, e só começa ele, não termina, só começa. Por exemplo, esse aqui seria o seguinte: vocês iriam desenhar os 4 círculos, e iriam, então, desenhar o triângulo dentro desses 4 círculos, colocando um ponto de interrogação ali naquele trecho vermelho. Só isso. O resto é operacional, que é conta. Essa parte vocês não têm dificuldade, não, mas a grande maioria de vocês, na grande maioria dos exercícios também, não há dificuldade no operacional. O que eu percebi em vocês é a dificuldade aí na questão analítica. E para isso é treino e leitura. Leitura eu sei que vocês não gostam, então nem vai ficar adiantando insistir demais nisso, até mesmo porque na idade de vocês a gente não obedece nem os pais direito, ainda mais professor à distância, né? Mas o analítico é legal de vocês treinarem e desenvolverem, porque vocês vão ver um resultado muito rápido, assim. Se vocês pegarem os exercícios resolvidos e começarem todos eles, desde o primeiro ano, no seu caderno, no seu material aí da escola, vocês vão ver uma diferença radical na habilidade de vocês de interpretação de exercício. Certo? Tentem fazer isso e depois me fala, para vocês verem, tanto que é interessante. Vamos para a número 5, então. A número 5 é o que todo mundo quase marcou 13. Não foi? Se tivesse a alternativa 13 lá, eu tinha certeza que 80% tinha marcado ela. Era essa a opção que vocês queriam que aparecesse quando vocês me falaram que estava faltando uma alternativa, não era? Ou era outro número? A minha estava dando raiz de 137. Raiz de 137. Por quê, Leonardo? Me lembra, me fala aí mais ou menos a ideia. Calma, deixa eu... Tá, é porque fala que forma uma tripla pitagórica. Aí 4 ao quadrado mais 11 ao quadrado dá 137. Aí Entendi. o outro teria que ser. Entendi. Muito bom. O Leonardo, lê o enunciado, para ver se você está com o áudio aqui, você está, como se diz, você está presente, e lê o enunciado, por favor. Segundo historiadores da matemática, a análise de padrões como os ilustrados a seguir possibilitou a descoberta das triplas pitagóricas. Observe que os números inteiros 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, representados respectivamente pela segunda, terceira e quarta figuras, satisfazem ao teorema de Pitágoras. Dessa fórmula, 3, 4 e 5 é uma tripla pitagórica. Os quadrados representados pelas 4, a 11 e n figuras determinam outra tripla pitagórica, sendo o valor de n igual a... Beleza? Fechou. Olha só como que eu penso, tá? Assim, eu vou dar uma ideia para vocês de como que eu penso esse tipo de problema, e aí vocês me falam o que vocês acham dessa ideia. Ele falou o seguinte:
Voltando aí agora para a folha, tá? Estou lá na folha. Ele falou assim, ó, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado representam, respectivamente, a segunda, terceira e quarta figura. Então, do lado esquerdo, eu coloquei as potências. E do lado direito, da igualdade, eu coloquei as figuras. Beleza? Então, eu tenho aqui um número e aqui eu tenho uma ordem. Segunda, terceira e quarta. Do lado direito aqui, ó, lá na outra chave, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não tenho os valores numéricos. Eu não tenho os valores numéricos em si. O que eu tenho são as ordens. Quarta, 11ª e enésima, uma desconhecida. Então, o que eu faço? Eu deixo um espaço em branco do lado esquerdo, porque do lado esquerdo aqui, ó, lembrando, são as potências, que são os valores que eu não tenho. Eu não sei esses valores. Certo? Mas eu tenho a ordem aqui, ó. Na ordem, eu tenho a quarta, a 11ª e a enésima. Aí, a primeira coisa que eu faço é isso. Nesse tipo de problema, para esse exercício, quando eu fui resolver esse exercício, eu fiz isso. É assim que eu penso e é assim que eu faço. Aí, depois que eu anotei, traduzi o problema para a ideia, ou seja, eu fiz ali a questão analítica, eu não olho mais para o problema, não olho mais para as figuras, eu esqueço até, inclusive, as perguntas no primeiro momento. A pergunta, ela te ajuda, inclusive, para você eliminar de cara algumas opções. Tem alternativas na matemática que você consegue quase que responder direto, só pelo fato de que algumas alternativas são muito absurdas. Mas não é o caso, a gente não vai se apegar a isso, a gente vai treinar essa questão da habilidade analítica. Essa parte de fazer daquele problema lá, o texto e as figuras, transformando eles nisso aqui, ó, e nisso aqui, existe alguma dificuldade? Vocês entenderam isso que eu fiz? Vocês conseguiriam pensar em um exercício semelhante, pensar desse jeito aqui a partir de agora? Ou não? Sim ou não? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui, ó? Pode ser que assim é que vai. Beleza. Então, aqui é a potência, aqui é a ordem. Qual que é aí é que vem a habilidade em si, a habilidade analítica, de acordo com o treino, né? Qual que é o padrão aqui, ó? Qual que é uma identidade desse número com o da direita dele? O 3 com 2, o 4 com 3, o 5 com 4. Que padrão é esse? Um padrão de tipo, sei lá o que eu faço. Pode Eu tô falar, com uns cara. negócios que não tem nada a ver, não. Pode falar, cara. É porque aí o padrão que eu percebo é porque há uma diferença de um número, tipo, de um para o outro toda vez, mas não sei se tem alguma coisa a ver. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, do 3 para o 2, aqui, ó, da esquerda para a direita, eu diminuo com 1, uma unidade. Era 3 virou 2, era 4 virou 3, era 5 virou 4. Se eu saísse da direita para a esquerda, o que era 4 vai virar 5, o que era 3 vai virar 4, então eu tenho mais uma unidade. Então, se eu faço da esquerda para a direita, menos 1. Se eu faço da direita para a esquerda, mais 1. Como assim? Uai, se ele tivesse me dado as informações da esquerda, eu iria subtrair 1 para encontrar os valores da direita. Como aqui ele me deu os da direita, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar ou subtrair? Somar. Somar. 4. 4 mais 1, 5. 5 o quê? 5 ao quadrado. 11 mais 1, quanto? 12. 12 o quê? 12 ao quadrado. N mais 1 não vai me ajudar em nada, eu não sei qual é o valor do N, então eu posso até deixar em branco, colocar lá um ponto de interrogação que seja. Eu só tenho que lembrar que esse ponto de interrogação, ele é N mais 1. Mas isso eu deixo lá para o final. O mais importante do exercício é isso aqui, ó. É entender esse menos 1 aqui. Se vocês conseguirem visualizar isso a partir desses três números da esquerda e os 3 números da direita, a dificuldade do problema foi resolvida. Por que isso? Por que isso?
Porque eu já sei que eles são quadrados que formam um triângulo, né? Na verdade, essas medidas formam pitágoras. Ou seja, eu sei que esse 5 ao quadrado, mais esse 12 ao quadrado, mais algum outro número ao quadrado em ordem crescente, vai formar aí uma relação pitagórica. Se vai formar uma relação pitagórica, eu chamo isso de um ponto de interrogação, que eu não sei, então ponto de interrogação ao quadrado é igual ao 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ponto de interrogação, então, é igual a 25 mais 144, que é igual a Eu fiz a 139. minha com essa ideia, só que foi de uma forma mais rústica, porque eu peguei meio que assim, ó, contando o tanto de bolinha que tinha em cada lado. Aí eu fiz uma relação com a figura 11, aí eu achei o 12 bolinhas laterais também. Entendi. Você foi desenhando as bolinhas, no caso? Não, eu Você só pensou nas bolinhas só desenhadas. pensei. Foi. Isso é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Você gosta de ficção científica? Mais ou menos. Jogos de animação, desenho animado, essas questões nesse sentido assim? Ah, eu gosto um pouco. Você gosta de desenhar, por exemplo, de essas coisas abstratas? Você gosta também ou não? Gosto, só que tem muito tempo que eu não desenho nada. Entendi. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque essa questão de conseguir visualizar as bolinhas, mesmo sem desenhá-las, é a habilidade da abstração. E isso é muito importante. Se você tem facilidade com isso, você tem que explorar isso, entendeu? Por exemplo, eu sou mais do analítico do que da abstração. Então, eu vou resolver exercícios relacionados à análise. E você resolveu esse exercício aí relacionado à sua facilidade de visualizar esse quadrado, com esse número de bolinhas, mesmo sem ter a necessidade de desenhar. Por isso que eu perguntei sobre ficção científica e tudo mais, porque é tudo abstrato, sabe? Está relacionado com a criatividade, com inovação. Então, isso é uma habilidade que, se você já tem uma facilidade com ela, você tem que desenvolver e explorar. Por quê? Porque isso é uma vantagem, entendeu? Se você conseguiu fazer esse exercício dessa outra forma, se você entendeu o que você fez e deu certo, cara, tá tão certo quanto a minha forma de fazer, ou talvez até mais certo do que a minha forma de fazer. Por que mais certa? Porque para você faz mais sentido desse jeito que você fez do que do jeito que eu fiz. Por isso que é legal quando vocês me falam o jeito que vocês estão pensando e do jeito que vocês estão fazendo, para que a gente consiga identificar quais são, então, as habilidades, as facilidades e as dificuldades exploradas ou não. Por quê? Porque para você, Guilherme, nesse caso, te aconselho a voltar a desenhar. O mais engraçado, talvez pode ser até engraçado que eu vou te falar agora, mas o fato de você voltar a desenhar vai te ajudar na matemática. Entendeu? Então, pense sobre isso. Enfim, do jeito que eu fiz, continuando a ideia, eu tenho então que o meu ponto de interrogação é 13. 13 é o número que eu encontrei a partir da relação pitagórica, mas 13 não é o que eu quero. Eu não quero um ponto de interrogação. O que eu quero é o n. Aí eu tenho que resgatar aquela ideia de que o ponto de interrogação é n mais 1. Então, eu venho 13 é igual a n mais 1. Quanto é o n? 12. Beleza. Alguém não entendeu? Do jeito que eu fiz, tipo, tá errado e eu dei sorte de ter dado perto ou tá certo? Entendi. Foi sorte. Por quê? Porque quando você pegou a raiz de... Você tinha feito a raiz de... Quanto que era? 121 mais 16, raiz de 137. 37. Acho que foi você que me perguntou se era um valor aproximado? Alguém tinha me perguntado se era um valor aproximado. Foi.
Aí deu 11,7, aí aproximou para 12, né? Por isso que você tinha feito a pergunta. Confesso que na hora eu não tinha entendido o porquê que você tinha chegado nessa ideia de aproximar. Realmente era inteiro, era desse jeito aqui, mas porque eu falo que foi sorte, porque se eu tivesse colocado lá, por exemplo, a opção raiz de 137, teria marcado ela, entendeu? E dependendo do vestibular, eles fazem isso, por exemplo. Se fosse para eu elaborar aí alternativas que poderiam complicar a escolha de vocês, eu marcaria na letra A, raiz de 137. A minha letra B, eu colocaria 13. A letra C, poderia pegar, talvez, um outro número um pouco mais aleatório, como esse 10 ou esse 14 aí, para ficar próximo da resposta. E aí, ali, entre a letra C, letra D, letra E, as últimas tentativas, vamos dizer assim, as menos visualizadas, né, que a gente sempre visualiza primeiro a letra A, eu colocaria aí essa número 12. Então, é por isso que eu falo que foi sorte, porque a sua decisão dependeu da alternativa, sabe? Mas o que é a mudança que você tem que fazer aí para converter isso, para resolver esse problema? Fazer essa divisão em colunas. Por que eu não posso pegar o 4 ao quadrado e o 11 ao quadrado? Porque se eu olhar na linha de cima, ele não pega o 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, que é a ordem que parece que é acompanhada da letrinha A ali. Ele coloca, em vez de pegar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, ele pega 3, 4 e 5 ao quadrado. Então, se você verificar o padrão, você vai conseguir entender melhor aí essa questão, sabe? São duas colunas, a coluna da ordem e a coluna da potência. Você pegou a coluna da potência, elevou a coluna da ordem e elevou ao quadrado. Esse foi o problema. Fechou? Mais alguém tem alguma dúvida? Quer discutir alguma ideia sobre esse exercício? Não? Então vamos para a número 6. A número 6 é a seguinte. A soma de dois números naturais diferentes é 68. Essa foi a outra questão bônus, assim, que seu priminho aí de 10 anos, Joãozinho, né, que eu poderia resolver. Ou Mateus, né? Mateus é nome de menino custoso, né? Aquele primo chamado Mateus, né, que poderia ter resolvido essa questão aí. Por que eu falo isso? Quem pode ler o enunciado para mim, por favor? A soma de dois números naturais diferentes é 68. Ambos são múltiplos de 17. A diferença entre o maior número e o menor número é? Às vezes até razoavelmente mais rápido do que os outros, porque ele é realmente, além de mais simples, ele é mais direto. Como assim mais direto, né? Ó, então, a número 6 é a seguinte. A soma de dois números diferentes, ou seja, um x mais um y, é 68. Por que ele deu essa informação assim, de números naturais, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Como é que é? Por que ele falou assim, dois números naturais? Por que ele não falou assim, dois números diferentes é 68? Por que ele colocou essa palavra naturais no meio aí? Para ficar mais fácil de achar? Para ser possível de achar. Como assim possível? Porque se ele não fala que é natural, poderia ser um número em números decimais, um número racional, ou seja, fracionário. Poderia ser 67,9 mais 0,1, por exemplo, seria 68, a soma dos dois. Então, se eu não falo natural, as possibilidades ficam infinitas. Se eu falo naturais, aí eu limito as possibilidades, porque vai ser 1 mais 67, 2 mais 66, 3 mais 65 e assim sucessivamente. Certo? Então, quando ele fala natural, ele limita as possibilidades, porque os números naturais são os números inteiros diferentes dos números negativos, né? E ele depois ele fala assim, ó, ambos são múltiplos de 17. Quais são os números múltiplos de 17 naturais?
17, 34, 34 51. e 68. 68. Ó, É. quatro possibilidades. Eu agora restringi em 4 possibilidades. Agora vamos pensar de uma forma bem direta. Eu vou somar 2 possibilidades aí. Quais são as possibilidades que daria 68? 68 mais algum outro número aqui poderia ser 68? 51. Não, né? Eu já elimino 68 de cara, né? Concorda? 34 mais 34 seria uma possibilidade, mas ele falou que são números diferentes, então não pode ser 34 mais 34. Elimina 34, 34. Quais são os números que sobraram? 51 e 17. Qual que é a diferença entre os dois? 34. 34. 51 menos 17, 34. Vou lá na alternativa B, marco a alternativa B, essa é a resposta número 6. Alternativa B, 34. Certo? Dúvida? Por que você falou lá do 34 mesmo, que não pode ser? Porque ele falou assim, ó, 2 números naturais diferentes. Diferentes, né? Aí, tá vendo? Ó, da mesma forma que ele trouxe os números naturais para limitar as possibilidades, se ele não fala a palavra diferentes, você poderia marcar, não sei, aí poderia ser 34 e 34, a diferença entre os dois, então era 0. Né? Aí, se eu tivesse colocado ali a opção 0, seria uma possibilidade de resposta. Mas, além dele não ter colocado a alternativa 0, para dificultar ainda mais, porque às vezes a gente esquece de ler, a gente passa, engole uma palavra, né? E aí ignora a palavra diferente. E aí lá na letra A era o número 0. Muitos marcariam essa opção, entendeu? E vestibulares fazem muito isso. Colocam alternativas que, dependendo da interpretação, você vai chegar naquele resultado mesmo. Quando ele fala 34, 35, 33, 32, a única possibilidade de você marcar essas outras opções é de você errar a conta de 51 menos 17. 51 menos 17, 35, 33, você vai lá e marca essas opções. Só. Nessa alternativa foi muito bom. Essas alternativas foram muito boas mesmo, facilitou demais, né? Mas dependendo do vestibular, isso todas as questões, gente, não criei, eu fiz questão de pegar alternativas, manter as alternativas originais dos vestibulares. Mas nas próximas provas já aviso que eu posso acabar mexendo aí um pouquinho na pergunta, né? Mexendo um pouquinho na alternativa. Já tô avisando, né? Fica a dica. Por quê? Porque essa primeira eu queria fazer um teste com vocês, saber como é que vocês estavam, realmente simulando a situação de vocês estarem fazendo essas questões lá no vestibular ou no Enem, quando elas foram aplicadas. Mas para dificultar esse exercício aí, eu poderia colocar, por exemplo, a alternativa 0, a alternativa 17, a alternativa 34 e a alternativa 51, alguma coisa nesse sentido. Tá? Realmente teriam algumas pessoas, de uma forma geral, nos vestibulares que marcariam algumas dessas opções. Mas, então, seguindo aqui, eu tenho o seguinte agora. Número 7. A número 7, ela também é muito curta. Só que essa questão, eu não sei se ela foi categorizada como nível médio ou nível difícil. Mas eu sei que não foi fácil. Assim, eu sei que ela não foi encaixada no nível fácil, tá? Alguém pode ler o enunciado para mim? Número 7. Se a equação polinomial x ao quadrado mais 2x mais 8 igual a 0 tem raízes a e b, e a equação x ao quadrado mais mx mais n igual a 0 tem raízes a mais b, a mais 1, desculpa, e b mais 1, então m mais n é igual a menos 2, menos 1, 4, 7, 8.
Qual foi o raciocínio de vocês para resolver esse exercício aí, gente? Perguntar aqui aleatoriamente que o primeiro